Novo salário mínimo. Lula assina decreto. Mas o que isso significa para o seu bolso? Descubra agora. O presidente Lula acaba de assinar o decreto que define o novo salário mínimo para 2025, com uma regra inédita. O reajuste será limitado a até 2,5% acima da inflação. Mas o que isso realmente significa para os trabalhadores e para a economia brasileira? Será que o aumento atende às expectativas ou é mais uma tentativa de equilibrar as contas públicas às custas da população? Neste vídeo, vamos revelar os detalhes e os impactos dessa mudança. Fique até o final para entender o que está por trás desse número. O presidente Lula sancionou a lei que define um teto de 2,5% acima da inflação para reajuste do salário mínimo. A regra faz parte do pacote de corte de gastos aprovado pelo Congresso no apagar das luzes para o recesso parlamentar. De acordo com o novo cálculo, o mínimo deve valer R$ 1.518 no ano que vem. Mas o presidente Lula ainda deve publicar um decreto com o valor oficial. Se confirmado, o aumento vai ser de 7,5%, bem acima da inflação acumulada no ano pela prévia da taxa oficial ao longo de 2024. O mínimo é pago não só para os trabalhadores do setor privado, mas também para grande parte dos beneficiários do INSS. Atualmente, quase 30 milhões de aposentados e pensionistas recebem o piso salarial, cerca de 70% do total. O decreto de Lula trouxe um reajuste do salário mínimo baseado em uma regra inédita. O aumento será limitado a até 2,5% acima da inflação, impactando diretamente os salários e benefícios vinculados. A mudança faz parte do esforço para equilibrar as contas públicas, mas gera dúvidas sobre seus impactos no dia a dia dos brasileiros. Quer saber como esse número foi calculado e o que ele significa para você? Fique com a gente para entender todos os detalhes. A gente volta daqui a pouco a falar sobre a assinatura pelo presidente Lula do decreto do reajuste do salário mínimo. O Pedro Teixeira acompanha e já está de volta. Pedro, o ato já começou. Boa tarde para você. Presidente Lula chegou, né? O anfitrião estava atrasado. Chegou, sim. O anfitrião demorou um pouco mais que os convidados para chegar no encontro. Olha só, Débora, o Gabriel Galípolo chegou por volta das 3 horas da tarde aqui no Palácio da Alvorada, assim como o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E o presidente Lula chegou um pouco depois. Eles seguem reunidos lá no Palácio. Neste momento a gente não sabe se eles ainda estão tratando das questões relacionadas ao Banco Central ou se o presidente já partiu para a assinatura do decreto de reajuste do salário mínimo. De qualquer forma, são agendas relacionadas à economia do país. Antes, ele indicou a assinatura dos termos de posse, tanto do Gabriel Galípolo como também dos 3 novos diretores do Banco Central. Depois disso, também já tinha confirmado, inclusive em agenda oficial, a assinatura do decreto de reajuste do salário mínimo. Só para a gente projetar os valores que foram apurados pela CNN, a expectativa, isso só irá se concretizar com a assinatura formal do decreto, mas a gente apurou com integrantes da equipe econômica que o aumento deve ser de R$ 106. Portanto, saindo de R$ 1.412 para R$ 1.518 em 2025. Um aumento de 7,5%. Portanto, um aumento real acima da inflação registrada nos últimos 12 meses. Eu falava mais cedo, Débora, sobre as questões relacionadas ao salário mínimo. Esse é um assunto que fez parte tanto dos debates durante a campanha para as eleições de 2022, que elegeu o presidente Lula. Em 2023, o governo apresentou uma nova regra de reajuste, justamente para apresentar um reajuste real, portanto, acima da inflação. Mas essa regra teve que ser revista no pacote de corte de gastos apresentado pelo governo e aprovado no Congresso Nacional. Por quê? Porque o salário mínimo serve como balizador dos valores de outros benefícios sociais. Então, dar um aumento maior do que este aumento real registrado e confirmado
confirmado agora é de R$ 106, ele significaria um aumento também em outros benefícios sociais, aumento de gastos públicos, no momento em que o governo faz um movimento de ajuste fiscal. A gente está acompanhando os passos de todos os integrantes do governo, principalmente do presidente Lula. O decreto deve ser publicado daqui a pouquinho em uma edição extra do Diário Oficial da União, com este novo valor que passa a valer a partir de 2025. Débora, volto com você. O novo reajuste do salário mínimo revela muito sobre as prioridades do governo e os desafios da economia brasileira. Será que essa política de controle fiscal é o caminho para o equilíbrio das contas públicas ou vai acabar sacrificando o poder de compra da população? O futuro econômico do país depende de decisões como essa. E você, o que acha? Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se no canal Poder e Verdade para continuar acompanhando os desdobramentos dessa e de outras notícias que afetam o Brasil. Até a próxima!